nessa questão inteira é que, veja bem, antes eu achava que sim, se poderia verificar na questão ali dos argumentos fáceis, ou mesmo em alguma situação de proteção da parte de Deus, que se poderia eventualmente permanecer no ministério, não para receber ali a libertação, porque eu não daria a libertação no primeiro momento, o que já descaracterizaria o argumento dessas pessoas, mas para verificar apenas a questão da maternidade espiritual, apenas para constatar ali a responsabilidade como mãe. E não pelo motivo que eles estavam falando em relação a liberar os mandamentos para as pessoas. Não, isso esperar para isso não, porque isso não aconteceria no primeiro momento, eu não concordo com isso. Eu nunca concordei. Concordei em sair do ministério, buscar informação, voltar depois. Que seria, a princípio, ali, o mais ético, inclusive, nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. No primeiro momento eu achava que isso deveria ser feito, mas claro que eu teria que, eventualmente, ter o meu teste, apenas em relação à filha espiritual. Mas claro que, mesmo isso, também estava em dúvida. Então, o ataque das pessoas, mas você não sabe se falar dos mandamentos é uma coisa boa ou não. Então, eles falaram como se fosse algo correto. E até realmente parecia ser. Só que eu, eventualmente, aí tá. Depois de um certo tempo, eu fui testar para verificar se isso era uma boa hipótese. E eu achei que não era uma boa ideia. Depois do ataque, não. Depois da situação em que eu fui tentar fazer a pregação. Então, peraí, se eventualmente o argumento deles poderia fazer sentido no primeiro momento, pô, Alex, você deveria, ou em algum momento, ali ajudar as pessoas, ou esperar só para verificar melhor o que você deveria fazer, mas calma aí. Sim, isso gerava uma dúvida muito grande em relação a qual o comportamento que eu deveria ter. E colocar em questionamento o meu próprio comportamento. No entanto, quando eu fui tentar fazer a pregação, na primeira vez eu já tinha sido atacado. Das outras vezes em que eu fui fazer, interessantemente, a pregação, especialmente igreja, não só eu fui atacado, como eu me senti mal de falar. E eu precisava testar, seja na questão dos argumentos mais simples, seja na questão dos argumentos mais complexos. E veja como o meu argumento era assim de baixa, média complexidade. O pessoal falando, não, você... viu na minha visão errada a Eliana ali de novo, né? Falando, não, porque você... É o açúcar desconstruído, porque talvez com uma referência que eu tenha supostamente sido direto na pregação, isso é relativo. Eu não concordo inteiramente, porque... E mesmo assim eu me senti mal, mas qual era a questão? Se eu falar, por exemplo, sobre a Bíblia tá lá, sobre o Apocalipse, procurando a Bíblia, sobre o Apocalipse dizer que os mandamentos valem, ou mesmo com a doutrina de Cristo, a doutrina cristã, se eu digo que os mandamentos valem por ali, eu depois falar que a doutrina de Cristo, você eventualmente usa o sacrifício de Cristo e a obediência à doutrina para sofrer em algumas coisas para não sofrer em outra, mas que a doutrina é válida, mas que também é a doutrina dos mandamentos, porque o Apocalipse também diz, não só usando o Apocalipse como fundamento, mas mesmo usando outro fundamento. Pô, disso para isso não é muita profundidade. Não é tanta profundidade assim. Então será que o meu açúcar realmente foi desconstruído? Ou talvez aí que tá. Será que o açúcar foi desconstruído ou será que falar dos mandamentos e tentar entrar por essa via da separação necessariamente é algo que pode, vamos dizer, violentar a fé das pessoas e é algo já que está entrando contra aquilo que a igreja sugeriria? Então aí que tá. Qual que é a grande questão aqui? Antes eu não sabia que isso poderia ser impositividade, já que eu seria mãe. Depois mudou porque eu me senti mal. Eu entendia que poderia antes haver uma certa impositividade. Sim, eu até concordava, na verdade. Com base naquilo que a própria Bíblia dizia. Eu falava, realmente, talvez, em sendo mãe espiritual, essa impositividade possa ser correta. Claro que eu vou falar com mansidão, mas digo impositividade doutrinária. Não no sentido de eu falar sem mansidão. Eu falar com açúcar, mas justamente trabalhar o tema. A minha argumentação inicial não foi muito mais profunda, Eliana e Bertolazzi, do que se é isso que vocês estão atacando. A minha argumentação não foi muito mais profunda do que quando eu preguei já praticamente, vamos dizer, 5 anos atrás, quando eu falei sobre o Apocalipse e dizer que os mandamentos valem pelo Apocalipse. Só porque eu falo ali da questão sacrificial, eu falei que ela é válida. Eu não falei contra Cristo. Então eu não concordo, não acho que o meu açúcar foi desconstruído, né? Não, nós desconstruímos. Houve a inserção dos mandamentos, eu busquei essa informação, já falei no canal.
na questão de falta de mansidão. Eu não aprofundei tanto a discussão sobre o binômio Cristo-mandamentos, ou mandamentos-Cristo. Não teve nada a ver. Então, só que aí que tá. O que pesou para eu me sentir mal? Impositividade na igreja, impositividade nos crentes de lá. O que pesou isso. Não exatamente por eu ter falado uma coisa muito pesada. Talvez aí na terceira vez, talvez isso tenha ocorrido. Só que aí que tá. Mas aí eu tinha permissão da igreja. Aí eu tinha permissão direta. Então aí que tá. Não vejo isso que vocês estão falando, não. E imagino que vocês estão atacando as 3 vezes. Não, a minha argumentação inicial foi mansa. A argumentação inicial foi tranquila. E justamente a terceira pregação foi em continuidade a essa. Então, e com permissão. Então não teve essa, né? Me senti mal. Mas nas 2 primeiras, falando de maneira mansa, eu também me senti mal. Também foi em positividade. Só que foi com açúcar, foi com mais açúcar, foi mais equilibradinha. Eu não falei exatamente contra Cristo. E dei 2 saltos a mais em comparação com a pregação apocalíptica que eu tinha feito antes, que eu tinha feito outrora. Então isso aí não é isso, pessoal que me ataca. Claro, mas no primeiro momento você faz lá a saída ministerial. E fico em dúvida sobre se falar dos mandamentos, se tinha que ficar lá para falar dos mandamentos e tal, ou se não, teria que fazer isso depois, ou se não teria que não teria que ficar lá, teria que sair no momento que eu sair mesmo. Poxa, estava aquilo pesando. Poxa, mas peraí, talvez era melhor esperar, porque precisaria ter de alguma forma essa libertação. E ficou dúvida, porque eu não sabia se era uma boa ideia ou não. A Bíblia dizendo as 2 coisas, trazendo mais argumentos até favoráveis a falar dos mandamentos. E eu na dúvida, falei, mas peraí, talvez seja realmente uma boa ideia. Porque, de repente, a questão da obediência aos mandamentos pode garantir realmente mais liberdade das pessoas. Não necessariamente total, porque até as pessoas conseguirem obedecer vai eras, né? Ou não necessariamente, mas muitas vezes, imagino. Falei, poxa, mas não é necessariamente uma ideia ruim. E, é aquilo pesando na cabeça, mas aí eu vou lá e tento, vou na real, e aí sinto aqui, então, quer dizer, é um argumento que eu já tinha antecipado sobre a questão da impositividade, mas é que tá, eu não tinha certeza se esse argumento é válido ou não. Há o argumento de que os mandamentos podem libertar. Há o argumento de que é impositividade, segundo, inclusive, Salomão. Óbvio que eu já pensava nisso. Mas será que essa impositividade é uma desculpa suficiente para não fazer a pregação? Depois eu descobri que era. Ou pelo menos parecia muito ser. Então, essa impositividade é justamente. Então, mas. Daí vem, eu poderia saber, claro, mas antes eu sabia que o argumento existia, mas eu não sabia se realmente eu seria ou me sentiria mal por conta da impositividade. Eu não sei se eventualmente eu me sentiria mal por conta da impositividade. No primeiro momento. E pesa a dúvida, inclusive, em relação a isso. E o pessoal em cima, mandamentos. Não, mas tem a questão da impositividade. Tá, mas eu não sei se isso realmente vai ser algo que eu vou me sentir mal caso eu faça ali a pregação. Então, pesava dúvida até sobre isso, na verdade. Né? Mas será que a impositividade é uma boa ideia ou não? Depois eu senti que era uma má ideia. Mas tudo isso tem que ser sopesado. Não. Não sei o que é impositividade. Não. Vou criticar pela impositividade. Não, primeiro momento eu tenho dúvida. Aí tá, até depois da pregação eu não sabia disso. Então é aí que está a grande questão. Precisaria ver na prática. Eu preciso ver na prática como é que eu vou realmente me sentir ao fazer. E inclusive esse é um dos momentos que eu não fiz antes. Não só pela impositividade, mas pela dúvida. Falei, é uma ideia boa ou não. A dúvida sobre tudo no final. A dúvida se eu vou ser atacado ou não, a dúvida se a pregação é uma boa ideia ou não, a dúvida se a impositividade é uma boa ideia ou não. Aí quando eu tento é ruim. Entendeu? Então, daí faz a comparação, mas se não fosse filhos espirituais, você não poderia impor. Então, de repente, em sendo filhos espirituais, seria mais ou menos a mesma coisa. De repente até a imposição seria ruim, mas em relação a filhos espirituais eu não sabia se a imposição é ruim ou não. Nesse caso eu não sei, porque a responsabilização é mais séria. E ainda tem a possibilidade de não ser filho espiritual, então eu me senti mal por causa disso. De repente não eram filhos espirituais e eu vou lá e prego. E aí que tá, quando na verdade são pessoas, muitas delas que são filhos espirituais de outras pessoas, têm outras fés, ou mesmo não têm fé nenhuma, e aí acaba sendo um pouco uma impositividade. Bom, se bem que se fosse assim já seria impositividade.
ali para alguém descrente, ficar ali, vamos dizer, falando sobre Jesus, né? Mas de qualquer forma eu me senti mal. Mas ao mesmo tempo ali, claro, aí falar de Jesus poderia, porque é a igreja que estava oferecendo ali o serviço, então não haveria problema. Então era algo aberto e que no geral as pessoas sabiam que poderiam escutar uma palavra e tinham o direito de não escutar e depois pegar o alimento normalmente. Como, pelo menos algumas vezes, isso era dito para as pessoas, mas elas no geral sabiam. Mas ali, claro, não era, ali aí não é impositividade porque é uma atividade da igreja mesmo. Mas quando eu chego lá para fazer, eu não sei se é filho espiritual. Pô, de repente, nem para filho espiritual a impositividade é boa. E se não são filhos espirituais, então aí eu não posso. Não é o melhor para a igreja. Nesse segundo momento. E no primeiro momento talvez também não seja, só que eu não sabia. Porque justamente eu teria que, de alguma forma, tirar a real. Sim, de maneira que aí que tá, poderia ser impositividade mesmo que eu ficasse lá. Se eu falasse dos mandamentos diretamente. E de qualquer forma não, porque eu não teria preparo. Se eu falasse no primeiro momento sobre os mandamentos, no momento que eu descobrisse, não teria preparo. Aí seria meio impositividade, né? Seria meio sem fundamento. Então é isso. Né? Eu acho aí que tá. Esse tiro também é muito um tiro no vago que eles estão atirando, porque eles estão presumindo que se eu estivesse no ministério eu descobriria os mandamentos no mesmo momento. Foi ali no começo de 2020, eles acham que já nesse momento, ou antes até, eu teria descoberto os mandamentos. Eles nem sabem disso. Eles nem sabem se isso é verdade. Se fosse assim, aí tá, nos outros momentos em que eu seria atacado, em que eu fui atacado antes, na igreja, antes de 2019, eu teria descoberto sobre os mandamentos, e não descobri. Se fosse assim, eu teria descoberto já em 2002. Acho que talvez a minha primeira briga séria foi em 2013. Em 2013 eu já teria descoberto. Se fosse assim. Não é, tá meio fake isso daí, né? Então fica esse complemento no canal. E olha.